Conexão Jovem chegando, só que de um jeito diferente. Hoje, um Conexão Jovem em pauta, para falarmos com os jovens vereadores sobre a experiência da Câmara Jovem e sobre os projetos de leis, requerimentos e moções que eles apresentaram. Mas antes, siga as nossas redes sociais e fique ligado em tudo da TV Câmara Caraguatatuba. Está começando o Conexão Jovem em pauta. E hoje recebendo a Thaís de Oliveira. Thaís, você já é mais do que figurinha carimbada, você já é sócia do Conexão, participou dos 2 Conexões Jovens e hoje o Conexão Jovem em pauta. Você quer comprar a marca, o nome do Conexão? Já virou sócia aqui, obrigado, viu? Mais uma vez com a gente aqui. Vamos falar bastante sobre Câmara Jovem, sua segunda participação. O ano passado, na 5ª edição, foi suplente, esse ano titular, segunda secretária. Como é que está sendo a experiência agora, de estar sentadinha ali, de estar na mesa diretora? Como é que está sendo para você? É outra coisa. Ano passado eu tive a oportunidade de substituir a primeira secretária que era na época, né, que era a minha titular, né? E eu já percebi desde aquela época a responsabilidade que era, né? Eu tive a oportunidade de participar uma vez só. Agora, tendo a oportunidade de participar sempre na Câmara, né, com tantos projetos, assim, a gente está tendo que revezar entre o primeiro secretário e o segundo, né? Então, está sendo uma responsabilidade totalmente diferente, né? É uma coisa, assim, como eu posso dizer, bem mais interessante do que só acompanhar por fora quando a gente, né, ficava ali nas cadeirinhas com os suplentes. Ter participado das 2 últimas edições, te traz mais bagagem, mais experiência, mas a visão muda totalmente de uma edição para outra? De estar de suplente, de estar em titular, muda bastante? Muda, eu acho que sentar tanto na mesa diretora, tanto nas outras, você se sente mais observado, né? Porque as câmeras estão sempre centradas aqui no parlamento. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu ainda estava como suplente no passado, eu me sentia bem mais à vontade no outro lado das câmeras. Né? A gente podia conversar, a gente tratava de assuntos, a gente até brincava, mas ali é outra coisa. A gente tem que manter uma postura, até porque, né, somos os titulares e a gente carrega essa responsabilidade de representar a nossa escola. Né? Então, é outra coisa. Você falou em responsabilidade, o quanto aumentou? Muito. Até porque a gente concorre a uma das vagas na mesa diretora, né? Agora que a gente vai para o segundo semestre, eu tentei a vaga como presidente. Deixa eu falar isso daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. Ter a experiência de suplente, titular, segunda secretária, te trouxe mais responsabilidade, como você disse. E na unidade escolar, o quanto mudou para você também isso? Então, agora, tendo essa oportunidade de estar sendo titular hoje, né, nesses meses que estão passando e ainda mais os que vão vir, a percepção para algumas situações na escola estão se tornando mais visíveis, porque agora eu sei que tem como mudar esse tipo de situação. Antes eu não olhava, eu pensava, eu sei que é um problema, mas eu não tenho que meio procurar para mudar aquilo. E hoje, eu olho para aquele tipo de situação e penso o que eu posso fazer para ajudar. Tanto que a gente já está preparando uma coisinha aí. Legal, vamos falar disso daqui a pouco. A experiência da Câmara Jovem como titular, de segunda secretária por enquanto, quem sabe uma presidência aí, que você se candidatou agora no segundo semestre à presidência. É isso que você quer? Almejar isso é mostrar a sua evolução nesses 2 anos de Câmara Jovem? Sim, por causa que eu tive muito exemplo das presidentes do ano passado, né, que foi a Duda e a Nahara, né, elas compartilharam brevemente como que é a experiência. O próprio presidente da Câmara, né, o Tato, ele falou com a gente que a Duda, na época, fez uma palestra representando a gente lá. E aí eu olhei, eu pensei, realmente, é outra responsabilidade, não é só representando a nossa escola, mas é representando todos os jovens vereadores. E aí surgiu a oportunidade, porque era para ter acabado, acho que no mês de agosto, né? E aí quando eles abriram para a gente continuar até o final do ano, eu pensei,
por que não, né? Eu já tinha tentado como secretária e pensei que uma experiência a mais, até pela bagagem que eu estou trazendo desde o ano passado, eu achei que seria mais interessante. Presidência. Das 6 edições, 5 foram mulheres. Você tentando, mais uma vez, continuar esse legado das mulheres. O quanto isso é importante e lugar de mulher, a gente já falou sobre isso, mas é onde ela quiser, né? Exatamente, é muito importante. Né? E a gente vê a luta da maioria, né, que a gente tem na história, ou aí hoje pela internet que a gente pode ver. E foi até um assunto que a gente conversou na sala de aula uma vez, de que, né, a gente estava tendo uma aula com uma coordenadora na hora, né? E ela estava tratando de um assunto e ela trouxe essa questão de, tipo assim, da gente ter a oportunidade de estar sentada numa cadeira lá no meio de uma sala de aula, tipo, teve todo um processo pra gente como mulher estar lá. Então, esse tipo de pauta que eles trazem para a escola, tratando, tanto não só por a gente ser mulher, mas também até como adolescentes, né? É uma outra coisa. Teve uma luta antes de acontecer tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? O direito das crianças, o direito das mulheres. Então, é uma coisa muito boa da gente voltar a olhar o que essas pessoas fizeram, que deram a vida, né? Para a gente estar aproveitando hoje. Infelizmente, nem todo mundo, né, usa com moderação, mas, né? Em casa, como está sendo contar a experiência quando chega em casa? Eles acompanham? Não? Como é que funciona? Como é que está sendo a sua casa com você aqui na Câmara Jovem? Tá muito vibrante, na verdade. Eu tenho um tio que ele trabalha nessas redes públicas e ele disse que achou um jornal onde apareceu uma sessão da Câmara Jovem e ele disse que meu rostinho estava lá. Então foi muito legal, todos os pessoal da minha família, eles acompanham pela internet, eles gostam de conversar comigo sobre o assunto, perguntam como que está sendo, meus pais mostram as sessões que, né, eu vou falando mais, né, eles mostram para minha família e está sendo muito legal. Acho que foi a última sessão que a gente fez a apresentação, né, de o que a gente queria se candidatar. Minha família toda estava lá e eles acompanharam tudo. Legal. Vamos falar sobre as visitas monitoradas desde esse ano. Alesp, Parque Juqueriquerê e Tamoios. Você já, né, não foi a primeira vez, já teve ano passado também. Só Tamoios foi diferente, só Tamoios que foi a novidade. Vamos falar de cada uma, mas qual foi a que você mais gostou? Eu acho que, por ser diferente, eu acho que foi da Tamoios. O que você gostou lá, mais gostou? Eu acho que foi a parte que a gente entrou nos túneis. Eu sempre queria saber como que era, né, aquela parte... Túnel a gente passa lá de carro, mas por dentro... Túnel de emergência. Eu sempre me perguntei o que tinha atrás daquela porta lá e depois que eu entrei, eu até achei interessante, assim. E Parque Juqueriquerê, como é que foi? O que você gostou de estar lá, de participar e de conhecer mais coisas sobre o nosso parque? Eu achei legal que a gente fez uma rota nova, que acho que eles estão reformando, uma coisa assim. E a gente estava com a esperança de ver umas capivaras, né? Mas infelizmente não deu. A gente só viu uns vestígios delas, assim. E não eram poucos vestígios, né? Tem bastante vestígio da capivara lá. Alesp. Eu acho que... Assim, eu já fui, mas eu acho que com outro pessoal, assim, com uma nova galera da Câmara Jovem, acho que foi interessante também. Foi diferente uma visita da outra? Assim, de olhar, de falar, olha, eu vim aqui, mas eu não tinha reparado nisso. Foi. Como é que foi? Foi. A gente, acho que passou numa parte onde o próprio Tato, ele falou pra gente que, por exemplo, não sei se são pessoas específicas do órgão público, assim, que quando elas vêm a falecer, né, eles fazem toda uma cerimônia lá do velório. E isso eu não sabia, ele trouxe essa informação pra gente numa rodinha de conversa lá. Para você ter uma ideia, para quem é da geração, mas que acompanha, o Ayrton Senna foi velado lá na Lesp. O velório dele foi todo lá na Lesp, então passou milhares de pessoas lá, então isso realmente acontece, quando pessoas até deputados ali também são, quem quer, né, é velado lá, mas o Ayrton Senna foi velado justamente na Lesp. Que legal. Então, e lá na Lesp, o quadro com todos os presidentes pintado à mão, né, coisa mais linda, né?
Sim. Bem legal também isso, né? O gabinete do vice-presidente, foi todo mundo lá tomar um cappuccino com ele. Sim, nossa, que cappuccino foi aquele? Todo mundo gostou do cappuccino dele e é legal também conhecer um deputado que é um vice-presidente da Alesp, né? Isso também é bacana. Ter essa troca de experiência, né? Sim, foi muito legal. E aí, mas não foi almoço não que a parte que você mais gostou, né? Da Alesp. Tá todo mundo fez o almoço lá. E é importante essas visitas monitoradas também para conhecer outros lugares e entender bastante coisa. O plenário lá curtiu? Muito. Pequenininho, né? Não. Meu Deus. Eu já tinha ido, a gente já tinha dado uma volta, mas a gente passou por uma parte que é a visão de cima. A visão de cima é outra coisa. Tipo, tá lá sentado na cadeira, a gente vê que é muito grande. Mas a visão de cima, aí você tem uma noção maior do espaço, assim. Como eu já disse, eu me perdi lá, então é muito grande, é gigantesco. E não tem como, você acaba se perdendo. Tem uma parede, de repente tem uma porta na parede. Como assim? Verdade. E aí entra dentro de um plenário, que são vários plenários lá. Não é somente um, isso é bem legal. Thaís, vou falar um pouco sobre o seu projeto de lei. Que o projeto de lei da Thaís institui no calendário escolar a Semana da Saúde Mental e Uso de Telas. Vamos falar bastante sobre isso. Por que você fez esse projeto de lei e como que ele saiu para você se organizar para trazer para cá? Bom, essa discussão ela tem surgido até não só no ambiente escolar, mas até fora, né, da escola, que a gente está tendo uma aceleração nessa parte da tecnologia e por mais que venham muita facilidade com isso, né, muita praticidade, digamos assim, tá vindo muitas consequências pelo mau uso. Né? Então, tipo, a gente está vendo consequências com crianças até, infelizmente, né, mães acabam deixando uma criança com celular para ela se distrair, para ela conseguir fazer outras coisas, né? Infelizmente é uma realidade de muitas por aí e isso tem causado muito prejuízo, tanto para a sala de aula, tanto que a gente teve uma lei agora que criaram que proíbe sala de aula na escola, né? E sala de aula não, celulares na sala de aula. Aí, né, eu estava até pensando, trouxe isso até para o discurso, de que essa medida tão imediata mostra que eles não estão sabendo como lidar com isso, até porque a gente já está num momento muito agravante. Né? Então, ao invés de só proibir, assim, e nem explicar por que está proibindo, eu pensei da gente, tipo, criar um projeto que fale sobre isso durante uma semana mesmo, para entrar na cabeça de todo mundo, para explicar os prejuízos que o mau uso está causando, porque não é nem só da parte física, né? No meu caso, eu comecei a usar óculos por conta disso. Já é um problema que eu tenho de família, né? Que eu trouxe acabei trazendo da minha mãe, mas esqueci o nome, é oncologista? Oftalmologista, que eu fiz o exame e ele falou que se eu não usasse o óculos desde agora, eu poderia ficar com uma visão mais, né, como posso dizer, ficaria no estado que minha mãe tá, que é quase cega de um olho. Então ele falou que provavelmente esse problema surgiu de uma forma mais, surgiu dessa forma rápida na minha adolescência por conta do uso de celular. E aí eu tive que usar o óculos com o filtro azul, né, que eles falam, para eu sempre usar quando eu estiver com o celular ou qualquer coisa que eu estou fazendo no dia, com uma luz muito forte e tal, para não prejudicar. E fora a parte da saúde mental, que é o que está pautado, né? Que infelizmente tem gerado muitos problemas em sala de aula, tem dado dor de cabeça para o pessoal da gestão, porque muitas das vezes muitos alunos ao mesmo tempo com muitos problemas, aí não dá conta de resolver. Então, acho que seria legal uma conversa mais aprofundada com pessoas dessa parte da saúde para explicar, que eles possam entender. Mesmo que seja adolescente, às vezes, né, quer fazer mesmo que saiba que é errado, né? É bom já deixar bem firmado isso na mente deles para que não aconteça coisa pior no futuro. E aí, criar a semana. Então, durante toda a semana, obrigatoriamente no calendário escolar vai ter essa Semana da Saúde Mental e cada dia, pelo que você entende, aquilo que você criou do seu projeto, cada dia uma palestra diferente sobre um assunto relacionado à saúde mental. É mais ou menos isso que você pensou? A gente estava pensando, tipo,
tratar, na verdade, porque inicialmente o meu projeto que eu levei ano passado era para a gente ter psicólogos, né, agindo ali na gestão da escola, né, com os alunos, ajudando os mediadores. E como a gente pensou que não seria muito viável, né, porque já era um custo muito grande, né, eu pensei, né, juntamente com o meu professor, a gente adaptou para que fosse possível levar esse projeto adiante. Então, no caso, em vez de ter um psicólogo, uma psicóloga agindo ali por meio da gestão, a gente pensou em levar palestras. Então, acho que eles falariam, não sei como ficaria a organização, mas a ideia inicialmente era falar mais sobre saúde mental e adicionar falar o uso de telas, porque agora está envolvido. Né? Porque eu acho que seria muito importante, porque depois da pandemia as pessoas têm ouvido mais falar sobre o que é depressão, sobre o que é ansiedade, e muitos alunos me perguntam às vezes numa conversa sobre o que é e como que sabe se você tem depressão ou ansiedade. Então eu acho que seria uma conversa muito interessante para tratar em todas as escolas. E aí, como é que foi, como você levou isso para a sua escola? Como que foi lá quando você conversou? Seu orientador te ajudou? Quem mais te ajudou a fazer esse projeto? Na verdade, eu fiz juntamente com o meu professor, mas eu comentei com o pessoal da gestão, que a gente já está mais familiarizado, né? Acho que vai fazer 4 anos que eu estou lá na minha escola. E aí, eu cheguei a comentar, eles acharam muito interessante a ideia e, né, me deram total apoio, mas a ajuda 100% foi do meu professor. E aí, quando você trouxe para cá, para a Câmara, como é que foi o debate? Aprovado por todos, né? Mas como é que foi a sua defesa e o debate? Como é que você se sentiu na hora da discussão sobre a votação? Eu acho que por já ter participado, né, ano passado, mesmo que eu não tenha ficado aqui nas cadeiras no plenário, por já ter participado e acompanhado ano passado, acho que eu me senti mais preparada para as perguntas, né? E até na hora de responder eu já estava com as perguntas já respondidas na minha cabeça, porque eu imaginei que algumas pessoas teriam algum tipo de dúvida em alguma parte. Então acho que foi legal, foi interessante a conversa, foi interessante o debate. Achei muito legal que todo mundo apoiou e que todo mundo gostou. Aproveitando, dá uma olhadinha aí como é que foi a defesa da Thaís e na hora do anúncio que foi aprovado por todos. Dá uma olhadinha. Eu gostaria de apresentar alguns slides, né, contendo breves informações para vocês. Pode passar, por favor? Como esse gráfico que mostra o tempo de tela dos brasileiros por dia. 56% deles foram registrados em 2023, que se encontravam online em comparação aos 44% que estavam offline. Pode passar, por favor. E entre eles, jovens entre 18 e 24 anos apresentavam os transtornos de ansiedade e depressão. Pode passar, por favor. E estudos foram feitos que em cada 4 jovens está viciado em celular. E visto que tem vários estudos e registros como estes, apresentando essas informações, né, estão sendo feitos há muito tempo, né, vários estudos e registros como estes estão sendo feitos com muito mais frequência de alguns anos para cá. E visto que foi até constituído uma lei proibindo os celulares nas escolas, surgiu a ideia do projeto, que ao invés de tomarmos medidas tão extremas como, né, tem acontecido, seria de extrema importância realizar palestras de conscientização nas escolas. Não só para alcançar os adolescentes sobre o mau uso da tecnologia e o que ela tem causado na saúde mental, né, de cada um deles, mas para alcançar toda uma população através desses adolescentes, com essas palestras nas escolas, a fazer um uso mais saudável da tecnologia. E a cada ano vemos que a tecnologia tem avançado rapidamente e precisamos atualizar nossas leis para evitar um maior impacto de uma geração com diversos problemas físicos e psicológicos.
E por isso eu quero deixar a indicação para esse projeto ser falado na Câmara Adulta, que eu vejo que seria muito importante, e não só isso, ele é fácil de ser, né, de ser deliberado ali, porque é só para mexer no calendário escolar, né, tipo uma semana para ser falado de saúde mental e o uso da tecnologia na adolescência. Eu peço, né, o voto favorável de cada um de vocês. E obrigado pela atenção e obrigada, presidente, pela fala. O projeto foi aprovado. Thaís, legal, hein? Aprovado por todos, bonitinho. E o mais legal, assim que terminou a votação, o presidente da Câmara veio e falou que... O que ele falou do seu projeto? Ele iria fazer o que com o seu projeto? Ia levar para frente, né, na Câmara Adulta, e eu fiquei muito feliz de saber. E muito feliz de saber que eu posso acompanhar quando for, né, quando ele for trazer e apresentar para a Câmara Adulta numa das sessões. E fiquei mais feliz ainda que ele falou que está usando para campanha, então achei bem interessante. Quanto é importante isso para você? Que você está no caminho certo? Estou muito feliz, porque como eu já fui estimulada desde a época que eu estava no 6º ano, a saber que se a gente perseverar naquilo que a gente quer fazer, né, aconteceria. Então, saber que eu já cheguei nesse ponto e de que alguma ideia, claro, pensando em ajudar as outras pessoas, os outros alunos e também futuramente uma geração aí, eu achei muito legal que ganhou essa visibilidade, que ganhou essa atenção através da Câmara Jovem, e espero que, né, venham mais pessoas, né, com esse pensamento para cá, que eles entendam que o que a gente faz aqui é realmente pensando numa geração futura e tanto na nossa também, que já é uma geração que já está começando a nascer já no meio tecnológico, né? Eu tenho 2 irmãs, então parte desse projeto foi até pensado nelas também. A gente fala, você falou do seu projeto, a unidade escolar, mas acho que a saúde mental pode ser englobada para todos. Todos precisam. Como é que você pensa nisso? Em levar não só na unidade escolar, não só no calendário escolar, mas para atingir muito mais pessoas isso? Eu penso que, assim, é que aí a gente tem uma divergência das gerações, né? Uma geração passada não ouvia falar sobre, e se ouvia falar, às vezes era um assunto bem superficial e às vezes errado, né? Então, como está ganhando bastante visibilidade hoje em dia, eu acho que quanto mais a gente falar, mais pode ajudar mais pessoas, né? Por exemplo, infelizmente tinha uma fantasia colocada na mente de muitas pessoas de que quando você passa no psicólogo, você é louco, né? E hoje em dia, ainda bem que as pessoas não estão mais com esse tipo de informação na cabeça. Então, levar isso adiante, levar para as outras pessoas também, porque não só no âmbito escolar, mas até local de trabalho, né? Dependendo do trabalho, acho que tem empresas que já trabalham com isso para atender os seus funcionários, para ajudar nessa parte psicológica, mas nem todos. Então, levar isso para todo tipo de ambiente de trabalho eu acho muito importante, até porque, né, se a gente não cuida dos próprios funcionários, a gente vai perder os funcionários que, né, engrenam tudo no nosso mundo. Então, acho muito importante continuar falando sobre esse assunto. Você fala no seu projeto sobre o uso de telas. E hoje a tecnologia ela está aí para todo mundo o tempo todo e a hora que quiser. Como consertar isso dentro do seu projeto? E como você, de uma geração tecnológica, consegue mostrar e entender que pode ter prejuízo lá na frente? Bom, eu acho que depende muito de cada criação, né? Porque às vezes nem todo mundo teve uma estimulação dos próprios pais de aproveitar outras coisas sem necessariamente precisar do celular, né? No meu caso, eu agradeço muito os meus pais, né? Que a primeira vez que eles colocaram a internet, instalaram a internet na minha casa, eu já estava com 9 anos de idade. Então, a minha infância inteira, eu sempre aproveitei, brinquei com meu irmão. Na época, a gente tinha DVD ainda, então era outra coisa, assim. Eu tinha meus DVDs lá, todos colecionadinhos, arrumados, eu sabia mexer. Então, tipo, não era aquela coisa fácil. Claro que também fita cassete já era outra coisa, mas eu não peguei essa fase. Mas ali eu aproveitei bem a minha infância e espero que
possam fazer isso, né? Acho que a ideia do projeto pode ajudar a outros pais, porque também perguntaram para mim no meio do debate se os pais poderiam participar dessa roda de conversa, né, para eles mesmos estimularem os filhos deles a tirarem um pouco das telas, viverem um pouco o mundo lá fora, até porque as brincadeiras que tinham antigamente, elas estão se perdendo, né? Infelizmente, eu não vejo tanta criança hoje brincando na rua, ou até algumas brincadeiras, tipo elefante colorido. Eu fui perguntar para algumas crianças, elas não sabiam o que era. E eu achei até estranho e triste um pouquinho, porque elas estão preferindo mais navegar pela internet do que viver um pouquinho o mundo de uma forma mais social ali, pessoalmente. A gente falou que o presidente da Câmara, o Tato Aguilar, ele falou que vai fazer o Ctrl-C e Ctrl-V. E aí atingir mais e mais e mais pessoas e todo o município, todas as escolas municipais terem essa semana da saúde mental. E você, quando apresentou seus slides, você veio com números, falando o que está acontecendo, o que não está. Para os seus amigos de escola ou para os seus amigos pessoais, particulares, você também tenta mostrar para eles onde está o erro do uso da tecnologia e o que pode causar para eles também? Como é que é essa conversa com eles? Bem, no caso, eu tenho conversado, mas a gente não aprofunda tanto no assunto, até porque são realidades muito diferentes, né, da minha. Então eu tenho esse zelo por respeitar que cada um vive uma situação diferente. Então, mas a gente até conversa um pouco, a gente teve, por exemplo, até um debate na sala de aula que a gente tratou de um assunto e eu conversei com uma amiga minha de que hoje em dia tem, acho que é um site, eu tenho um aplicativo, mas acho que é um site que você pode conversar com personagens fictícios ou até, por exemplo, criar uma conversa totalmente simulada com algum famoso, sei lá, essas coisas assim. E eu conversei, a gente até ia trazer para o meio do debate, só que não deu tempo, que a aula acabou, de que ultimamente as pessoas têm preferido conversar com essas, né, é uma inteligência artificial ali, é uma simulação, do que conversar e interagir com pessoas reais. Então a gente tratou desse assunto bem brevemente e eu até gostaria de continuar conversando, porque infelizmente é uma realidade que está se tornando bem visível agora. Tipo, antigamente até uns 3 anos atrás não tinha, agora está tendo muito. Sem dar spoiler, teremos novos projetos, indicações, moções para esse segundo semestre da Câmara Jovem? Sim, e foi um projeto pedido pelos próprios alunos da minha escola. Então vamos ter novidades quando a Câmara Jovem retornar. Sim. É isso? Tá bom, Thaís, obrigado mais uma vez, de coração, por estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a sua experiência e sobre o seu projeto de lei. Obrigado mesmo. Curtiu? Eu que agradeço. Então é isso, até o próximo Conexão Jovem em Pauta. Até mais!